Em um mundo frequentemente dominado pelo caos e pelo ruído, existe um segredo poderoso conhecido pelos antigos estoicos que pode transformar a maneira como você experimenta a vida. Não está nas vozes da multidão nem na busca incessante por prazeres efêmeros. Esse segredo é a arte de dominar sua própria mente, um caminho para a tranquilidade e força que o estoicismo ensina com uma simplicidade elegante. Hoje, vamos nos aprofundar nessa filosofia profunda para descobrir como o estilo de vida estoico pode oferecer não apenas paz, mas também uma clareza e resiliência que permanecem inabaláveis, mesmo nas tempestades da vida. Junte-se a mim enquanto exploramos como aproveitar essas verdades atemporais para navegar pelo nosso mundo moderno com a sabedoria dos estoicos guiando cada passo. Seja você alguém que enfrenta estresses diários ou que busca um sentido mais profundo de realização, entender como controlar sua mente do jeito estoico não é apenas sobre lidar com a vida, mas sobre prosperar nela. Se você aprecia o que estamos explorando aqui, peço um simples favor. Inscreva-se no canal e confie em mim, você não vai querer perder nenhuma parte dessa jornada que estamos juntos hoje. Um dos ensinamentos mais libertadores do estoicismo se baseia em uma ideia simples, mas profunda. A única coisa que realmente podemos controlar é a nós mesmos, nossas reações, nossas emoções e nossos pensamentos. Este princípio nos encoraja a nos desvencilharmos do peso das opiniões alheias. Em nossa jornada hoje, vamos explorar por que deixar de lado o que os outros pensam não é apenas libertador, mas um movimento estratégico para dominar sua própria mente. Pense nisso. Quantas vezes você mudou uma decisão, hesitou em um novo empreendimento ou até alterou sua aparência com base no que achava que os outros poderiam dizer ou pensar? É uma armadilha comum, que pode levar a uma vida dirigida pela validação externa em vez de uma convicção interna. O estoicismo nos ensina a mudar esse foco. Ancorando nossas ações e pensamentos em nossos próprios valores, fortalecemos nossa fortaleza mental contra o caos dos julgamentos externos. Vamos considerar Marco Aurélio, um imperador romano e filósofo estoico que famosamente disse: "Você tem poder sobre sua mente, não sobre eventos externos. Perceba isso e encontrará força." Suas palavras são um chamado para focar em nossas próprias respostas mentais em vez de tentar controlar o incontrolável. Isso não significa que nos tornemos indiferentes aos outros, mas sim que priorizamos nosso próprio julgamento e paz de espírito acima da aprovação externa. Esta filosofia não nos pede para desconsiderar completamente o feedback, mas nos empodera a escolher quais peças de feedback são construtivas e alinhadas com nossos objetivos mais profundos e quais são meramente distrações. É sobre cultivar um jardim interno onde as sementes de seus pensamentos são nutridas por seus próprios valores e convicções, não pisoteadas pelos julgamentos dos outros. Em nossa jornada hoje, vamos explorar por que deixar de lado o que os outros pensam não é apenas libertador, mas um movimento estratégico para dominar sua própria mente. Pense nisso. Quantas vezes você mudou uma decisão, hesitou em um novo empreendimento ou até alterou sua aparência com base no que achava que os outros poderiam dizer ou pensar? É uma armadilha comum, que pode levar a uma vida dirigida pela validação externa em vez de uma convicção interna. O estoicismo nos ensina a mudar esse foco. Ancorando nossas ações e pensamentos em nossos próprios valores, fortalecemos nossa fortaleza mental contra o caos dos julgamentos externos. Vamos considerar Marco Aurélio, um imperador romano e filósofo estoico que famosamente disse: "Você tem poder sobre sua mente, não sobre eventos externos. Perceba isso e encontrará força." Suas palavras são um chamado para focar em nossas próprias respostas mentais em vez de tentar controlar o incontrolável. Isso não significa que nos tornemos indiferentes aos outros, mas sim que priorizamos nosso próprio julgamento e paz de espírito acima da aprovação externa. Esta filosofia não nos pede para desconsiderar completamente o feedback, mas nos empodera a escolher quais peças de feedback são construtivas e alinhadas com nossos objetivos mais profundos e quais são meramente distrações. É sobre cultivar um jardim interno onde as sementes de seus pensamentos são nutridas por seus próprios valores e convicções, não pisoteadas pelos julgamentos dos outros. Imagine a liberdade de fazer escolhas sem temer a crítica ou buscar aprovação. Você começa a viver de forma mais autêntica,
guiado pelo que realmente importa para você. Ao praticar essa abordagem estoica, você perceberá que não apenas sua dependência da validação externa diminui, mas sua confiança e paz interior aumentam. Isso não se trata apenas de se endurecer no sentido tradicional, mas de cultivar um cenário interno onde suas emoções o sirvam em vez de controlá-lo. É aqui que o estoicismo oferece insights inestimáveis. Os estoicos não ensinavam a supressão da emoção, mas sim a compreensão e o gerenciamento das emoções para melhorar o bem-estar e o crescimento pessoal. Considere a prática estoica de ver obstáculos como oportunidades, um método defendido pelo filósofo Sêneca. Ele argumentava que cada desafio ou dificuldade era uma chance de praticar virtudes como paciência, coragem e temperança. Ao reformular nossas lutas como oportunidades para desenvolver força, transformamos nossa resposta emocional a elas. Em vez de nos sentirmos sobrecarregados pela adversidade, podemos abordá-la com um senso de propósito e usá-la como um trampolim para uma maior resiliência. Outro aspecto-chave de cultivar a resiliência emocional é manter uma perspectiva que se alinha com a realidade. Epicteto ensinou que nossa angústia não vem dos eventos em si, mas de nossos julgamentos sobre eles. Ajustando nossos julgamentos e expectativas para estarem mais alinhados com a realidade, reduzimos o sofrimento desnecessário. Por exemplo, se aceitarmos que não podemos controlar as ações dos outros, mas podemos controlar nossas reações, seremos menos propensos a nos aborrecer com o comportamento de outra pessoa. A resiliência emocional também envolve entender que as emoções em si não são comandos. Só porque nos sentimos zangados, magoados ou ansiosos, isso não significa que somos compelidos a agir com base nesses sentimentos. Esta distância entre sentir e agir é crítica, pois nos dá tempo para escolher nossa resposta. Os estoicos chamavam isso de espaço no qual podemos exercer nossa razão e liberdade. Para melhorar sua resiliência emocional, comece a incorporar reflexões diárias. Termine cada dia perguntando a si mesmo o que deu certo, quais desafios você enfrentou e como você respondeu. Esta prática de autorreflexão reforça sua capacidade de aplicar princípios estoicos na vida cotidiana, construindo gradualmente sua resiliência. Agora, pense em como você pode aplicá-los, não apenas em momentos de crise, mas como parte de sua rotina diária. A resiliência emocional não é construída da noite para o dia, mas com prática consistente e uma mentalidade estoica, você se encontrará mais preparado para lidar com o que a vida lançar em seu caminho, não apenas sobrevivendo às suas experiências, mas prosperando através delas. No coração da filosofia estoica está o reconhecimento profundo de que, enquanto não podemos controlar o que nos acontece, podemos controlar como percebemos e reagimos a esses eventos. Este é o verdadeiro poder da percepção, perceber que nossas reações são moldadas não pelos eventos em si, mas pelas interpretações que atribuímos a eles. Imagine isso: você está preso no trânsito e atrasado para uma reunião importante. Você pode perceber essa situação como um desastre, uma narrativa que pode levar à raiva e frustração. Alternativamente, você pode vê-la como uma oportunidade para ouvir um podcast ou audiolivro favorito, recuperando o tempo e transformando uma experiência frustrante em algo agradável. A prática estoica de gerenciamento de percepção é sobre escolher a segunda abordagem, decidindo ativamente ver as circunstâncias de uma maneira que se alinhe com a paz interior e a sabedoria. Epicteto, um filósofo estoico, famosamente disse: "Os homens são perturbados não pelas coisas, mas pela visão que têm delas." Isso encapsula a essência do pensamento estoico sobre a percepção. É um lembrete de que nossa paz de espírito não vem dos eventos em nossas vidas, mas de nossas respostas a eles. Ao treinar-nos para adotar perspectivas mais úteis, ganhamos uma medida significativa de controle sobre nosso bem-estar emocional. Cultivar essa habilidade começa com a atenção plena e autoconsciência. Envolve observar nossos pensamentos automáticos e questionar sua precisão. Este pensamento reflete a realidade? Existe outra maneira de ver esta situação? Esta prática de questionamento e reformulação é uma forma de reestruturação cognitiva que pode alterar dramaticamente nosso cenário emocional.
Para integrar isso em sua vida diária, comece identificando situações onde sua reação inicial pode não ser a mais construtiva. Experimente reformular seus pensamentos para ver a situação sob uma nova luz. Isso pode ser tão simples quanto interpretar uma crítica no trabalho não como um ataque às suas habilidades, mas como um feedback valioso que pode impulsionar o crescimento pessoal e profissional. O poder da percepção não é sobre enganar a si mesmo ou ignorar a realidade, mas sobre ajustar nossa lente para que possamos ver a vida mais claramente e responder a ela de maneiras que estejam alinhadas com nossos valores mais profundos. Praticando esta técnica estoica, você não apenas aprimora sua própria resiliência, mas também sua capacidade de felicidade e realização. É um processo transformador que transforma desafios diários em oportunidades de crescimento e autodescoberta. Isto não significa apenas fazer mais caminhadas ou plantar um jardim, embora estas sejam ótimas maneiras de se conectar com a natureza. É algo mais profundo, é sobre reconhecer e aderir às leis naturais do comportamento humano e do universo. Os estoicos acreditavam que cada parte do cosmos, incluindo os humanos, tem um papel a desempenhar, um propósito ditado pela própria natureza. Para nós, isso significa viver uma vida de virtude em acordo com a razão, que os estoicos consideravam a função mais elevada da nossa natureza. Marco Aurélio frequentemente escrevia sobre a interconexão da natureza em seus escritos pessoais. Ele via cada indivíduo como parte de um todo maior. Não podemos controlar as ações dos outros ou o resultado de muitas situações, mas podemos controlar nossas reações a elas. Além disso, este princípio estoico nos ensina a abraçar a simplicidade e encontrar satisfação nela. Isso pode significar reduzir nossos desejos para alinhar-se mais de perto com o que é naturalmente necessário e suficiente para a felicidade. Ele nos pergunta: nossos objetivos e desejos estão alinhados com nossa verdadeira natureza ou são artificialmente construídos pelas pressões sociais? Cultivar uma vida de acordo com a natureza não é apenas sobre resistir a tentações ou gratificações imediatas, mas sobre alinhar nossas ações com nossos valores. Isso é o coração da autodisciplina estoica. Clique na tela e continue aprendendo com a filosofia estoica.